Para não ter erro. Como vocês estão? Saudade de alguns rostinhos. Vânia tá mais ou menos. Vânia hoje vai talvez fazer a prática tentando lidar com a dor, com o desconforto. Vou nomear aqui a Sandra. Que tu falou, André? Oi, Não. Eliane. Oi, tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda. Muito Ué, bem. tô atrasada, um pouco apanhando aqui, mas vamos lá. Sim. O Zoom, até a gente pegar a prática dele, vai um pouquinho. Depois que a gente pegou a prática, ele flui melhor. Vamos começando, até porque já estamos no horário. Eu estava com o PDF aberto e acabei não conseguindo ver a hora e o celular estava sem bateria. Já passamos até um pouquinho do nosso horário combinado de início e conforme a galera for chegando, ela vai entrando depois, até porque esse é o nosso combinado, né? Termos uma introdução aqui, que é o tempo do lanche de vocês, da água, o tempo de chegar para a aula, para a gente depois praticar. Este formato é a primeira vez que eu estou realizando, né? A Sandra, não, desculpa, a Vânia, eu vou tirar o nome da Vânia aqui também, para vocês conseguirem se conhecer. A Vânia e a Bruna fizeram parte do outro formato, que é o formato 8 semanas do MBCT inteiro, né? E agora a gente está fazendo um formato diferente, que eu penso que ele seja ainda melhor pela continuidade do nosso processo. E lá na plataforma ainda não subi as aulas, mas vão ter essas específicas das 8 semanas bem certinhas também para vocês. Mas o nosso objetivo aqui é esse cultivo. Então, semana passada, me estendi muito fazendo a aula teórica, sobrou um pouquinho tempo para nós na prática, e agora eu vou começar então realmente modelar um pouco, observando qual vai ser o melhor tempo para cada uma das coisas. Então hoje eu trouxe menos conteúdo para que a gente tenha mais prática, mas a gente vai ir regulando isso, caderninho terapêutico em mãos. A gente vai regulando isso, que é para a gente chegar no ideal e quem sabe no nosso próximo encontro, né? Ou se não, em maio a gente já está com um formato bem estruturado. Eu acho que é interessante já destacar isso para vocês, né? O nosso mental, ele traz tudo com rigidez. Então, muitas vezes, ele é muito racional e ele vai trazer, tem que ser de determinada forma. E este pensamento de deveria ser assim, ele já traz um sintoma, uma ansiedade. Quando a gente pensa, e se? Deveria, mas são todos processos mentais, não são processos da realidade. E o mindfulness é nós vivermos a realidade ou observarmos essa realidade. Então, quando eu trago aqui para vocês que eu também estou experimentando esse novo formato, é a gente ter a flexibilidade e trazer um mindfulness para a nossa realidade. Eu não vou trazer algo fixo aqui, e o MBCT ele traz isso, né? Como ele é todo estruturado, então ele traz esse formato prontíssimo. E perfeito, né? Ele super funciona dentro dessa proposta. Mas essa construção a longo prazo é a nossa construção dentro da vida real. Então, como nosso programa também é Vida Mindful, estou trazendo e abrindo isso para vocês também poderem se ver assim em algumas situações da vida, testando, experimentando, que quando a gente volta para o princípio, quem sabe me dizer que princípio é esse? Quem arrisca? Que princípio é esse quando a gente experimenta, quando a gente testa, quando a gente se permite, quando a gente sai totalmente do mental e vai um pouquinho para essa vida? Não julgamento, será? Alguém tem algum outro palpite? Mente de principiante, vou dar mais uma dica. Olhar de curiosidade.
Quem que olha a vida como se estivesse vendo pela primeira vez? O adulto ou a criança? Então, esse princípio é a mente de principiante, é a mente da criança. É quando a gente faz o movimento de se permitir experienciar a vida e encontrar através da nossa própria experiência algo que seja satisfatório e eficaz e efetivo também. Porque daí a gente sai do deveria e a gente entra na vida real. A vida real não deve nada. A gente não deve nada para ninguém, né? A vida real, ela é cheia de flexibilidades, de variações. Só que se eu venho aqui e eu penso, não, Rayane, você deveria começar a aula às 19. Você deveria fazer 20 minutos exatos de uma aula teórica. Você deveria depois fazer X, Y, Z. O que que acontece? Quem que vai ficar ansiosa, preocupada em cumprir tudo isso? Quem que vai ficar organizando mentalmente todos os processos em vez de viver a experiência? Faz sentido isso para vocês? Então, pensamentos deveria, e se, mas, são todos pensamentos que estão nos levando para estados ansiosos e que estão nos desconectando do momento presente. Porque o momento presente, o que é? Para mim vai ser um, porque eu estou em um ambiente, para Sandra vai ser outro, porque ela é outra pessoa e está em outro ambiente. Então, quando a gente sai da mente de como deveria ser, a gente sofre menos. Porque se vocês vêm para a aula pensando, ela deveria, que emoção surge aí? Então, vamos dar um exemplo, né? Ela, Rayane. A Rayane deveria começar a aula às 19 horas. Rayane deveria fazer 20 minutos de aula teórica e depois uma aula prática e 21 horas a gente vai embora. E eu não cumpro isso. Que emoção que vai abrir para cada uma de vocês? Talvez agora, o que a Aliane comentou antes, né? Talvez um julgamento, talvez uma raiva, talvez uma ansiedade, porque ela não tá fazendo, então será que vai. Ó, a Bruna trouxe, né? Talvez uma ansiedade, porque então ela vai fazer o quê? Vai terminar que horas? E mente, 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 mente. E a gente tá aqui para viver o momento que é corpo. É o nosso corpo experienciando e a nossa mente observando. Quem tiver com o caderninho, anota isso. É o corpo experienciando e é a mente observando. É o nosso corpo quem vive as experiências, quem está na vida, mas é a nossa mente quem interpreta, quem faz a decodificação daquilo que está sendo sentido, observado. Só que quando nós estamos na ansiedade ou na depressão, a gente está com a mente ativa e o corpo desligado. Aí tem o controle, 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 controle. Eu quero controlar tudo, mas eu não consigo sentir o meu corpo ou as sensações que ele me traz. A Liane questionou o que é o MBCT, é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é um protocolo internacional de 8 semanas. Então, o que é o mindfulness? É nós colocarmos a atenção plena ao momento presente. O mindfulness, junto com a terapia cognitiva, é nós reconhecermos esses estados mentais aplicados no mindfulness. O que é o estado mental? É nós vermos que esse aparelhinho aqui, ele tem um funcionamento próprio, ele quer controlar, ele quer reorganizar, e que muitas vezes é ele quem nos adoece.
porque é ele que está em excesso, com pensamentos excessivos, com pensamentos obsessivos. Então, excessivos é de excesso mesmo, obsessivo é de eu só consigo pensar nisso, eu não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça. Então, esse pensamento vem repetidas vezes para mim. Pensamento paranoico, aí quando eu vejo uma situação, mas eu fico criando teorias para aquilo, então eu vou criando uma paranoia sobre um fato ou uma situação. Então, é o nosso mental que traz todos os adoecimentos para o nosso corpo, porque conforme a qualidade desse pensamento, ele vai estar trazendo informações para o corpo, neurotransmissores, ativações emocionais, e é esse estado no corpo que quando está ali com, né, tem muito tempo, está muito presente, então, estou ansiosa um dia, estou trazendo um dano aqui para o meu corpo, ok, reversível. Agora, se eu estou ansiosa há um mês, que eu começo o coração, sudorese, se eu fico um ano dentro desse estágio. Então, percebe que quanto mais tempo a gente fica nos estágios mentais, mais a gente vai trazendo sintomas para o corpo, a gente vai somatizando, e aí, muitas vezes, a gente tem um adoecimento físico em consequência. E muitas vezes, os sintomas que nós temos no corpo, eles também são da ordem desses pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento que eu estou me culpando porque eu não fiz determinada coisa, eu posso trazer para mim esse adoecimento. Ou seja, o sintoma, né? Uma dor de cabeça. Porque a culpa, ela traz punição. Eu não consigo fazer isso com a cabeça tranquila, né? Então, eu vou fazer, mas eu me culpo, logo eu fico sentindo dor de cabeça. Cada uma também tem uma região do corpo que vai trazer essa somatização um pouco maior. Por quê? Porque nós temos uma região, um órgão que ele é mais sensível. Pode ser bem interno, pode ser superfície, um membro, mas todas nós temos um órgão que ele é mais suscetível para trazer isso. Exemplo para mim é o lábio. É o lábio. Se eu tiver muito cansada, se eu comi fora da minha rotina, coisas que não, pronto, meu lábio já está sinalizando. Talvez algumas vão ter dor de estômago, talvez outras dor de cabeça. Eu tenho muito essa região oral mesmo, né? Eu também tenho o hábito de ficar mordendo, então eu tô sempre respira, não mordo o lábio, porque eu fico toda hora mexendo nele. Algumas pessoas nas unhas. Então a gente vai ter esses sintomas. Eles podem ser mais sutis, aparecer de vez em quando, ou quando eles são muito frequentes, eles trazem de fato um estágio de adoecimento, uma exaustão, ou uma outra doença no corpo também. A gente pode evoluir para um pânico, a gente pode evoluir para uma fibromialgia. A Vânia disse que para ela é a dor de cabeça e o enjoo. Então, fiquem atentas também dentro do dia a dia de vocês, quando a mente está muito ativa, os pensamentos estão direcionados, seja para o negativo, seja para a catástrofe, seja para o pior cenário, que a gente pensa isso, né? Vou me preparar para o pior, e daí eu dou conta de tudo. Quem já pensou isso? Vamos dizer que eu estou. Ah, bom, não vamos dizer que eu estou sozinha. Na minha adolescência, eu vou me preparar para o pior. E daí pode vir qualquer coisa. Primeiro, como que a gente vai conseguir prever o pior cenário? A gente não tem essa capacidade. Dentre 1000 possibilidades, a gente pode pensar em 3 ou em 50, mas a gente nunca vai pensar naquela que de fato vai acontecer.
E da mesma forma, quando eu penso no pior cenário, eu tenho descargas no corpo de estresse sobre aquele cenário imaginado. E daí eu adoeço fisicamente ou emocionalmente antes de viver a situação. E uma situação que talvez nunca aconteça na vida. Então percebe como o nosso pensamento, ele tem uma força gigantesca. E que o nosso objetivo é observar cada vez mais o funcionamento dele. Assim como a gente tá, se a gente parar, a gente consegue escutar o nosso coração batendo. Assim como se a gente parar agora e olhar ao redor, a gente consegue ver, oi Fer, a gente consegue ver o que está no nosso ambiente. A gente só consegue observar os nossos pensamentos quando a gente para. Se eu tô aqui, eu não consigo saber o que está acontecendo na cozinha. Não tô lá. Então, se eu tiver correndo no trabalho, correndo no trânsito, correndo na vida, eu não vou saber o que está acontecendo na minha mente, porque eu não parei para saber como está lá, o que está lá. A gente só consegue observar o funcionamento da nossa mente através da pausa. E aí a gente conflita muitas vezes com a dificuldade de pausar, porque nos disseram para sermos produtivas. Nos disseram que é errado parar, que é errado descansar. Socialmente, culturalmente, há uma supervalorização de produtividade, de excesso de cansaço, do automático. A nossa sociedade valoriza as coisas erradas. Então, a galera que está no automático, elas estão recebendo aplausos até adoecer. E daí, quando adoece, vem as críticas, o julgamento, vem a vergonha. Quantas pessoas não buscam tratamento, seja ansiedade, depressão? Quantas pessoas não buscam tratamento por medo do julgamento? Porque a sociedade julga. Eu conheço inúmeras pessoas que resistem aos tratamentos porque estão na ideia do social. Então, se a gente sabe que o automático, ele não vai nos trazer, né, resultados muito bons. Em alguns momentos, sim, eu preciso lá fazer minha escovação de dente, dirigir, caminhar, respirar. Movimentos naturais, eu preciso fazer do automático, porque senão vai ter muita energia e o meu corpo, de qualquer forma, ele vai sobrecarregar, porque ele poupa energia. Então, tem atividades que é muito importante que elas sejam executadas de maneira automática. Mas agora que vocês estão em treinamento, vocês vão colocar um pouco mais de intencionalidade. Então, mesmo nessas coisas simples e básicas e automáticas do dia a dia, vocês vão colocar uma pitada, uma dose de atenção. Como seria isso? Vou lavar a louça com atenção plena. Então, eu vou desconectar o que eu tenho o que eu tenho para fazer. Gente, eu falo o exemplo da louça porque mudou minha vida. Aqui em casa é 90% meu marido que lava a louça, 10% eu. E a proporção só melhorou porque eu fiquei consciente. Não era 100% ele. Mas eu não gostava de lavar louça. Óbvio que isso vem da minha referência infantil. A minha mãe sempre ia lá revisar tudo que nós fazíamos. Então, ela dava 1.000 atividades e depois ela passava revisando uma por uma. E aí, se o negócio não estivesse como ela queria, então, saco, né? Era um saco. Então, eu chegava aqui, tinha que fazer com medo, com peso, com cansaço.
até reorganizar e ok, hoje é minha casa, faz sentido? Se a gente tá no automático, a gente leva a vida inteira. Mas ok, fui lá fazer, lavar a louça, porque eu olhava aquilo e me incomodava ter que fazer aquilo com tantas coisas que eu queria fazer. Eu fui lá lavar a louça com atenção plena. A passagem de tempo foi outra, a experiência foi outra, e hoje, se tem a loucinha lá, eu lavo a loucinha que é para casa ficar harmônica, que é para tudo ficar bem. Enfim, lavar a louça com essa atenção plena vai ajudá-las a sentir a água, a fazer o treino mental, a sentir a temperatura, a sentir a espuma, a sentir as coisinhas nojentinhas da louça também. Mas daí a gente ganha consciência sobre as nossas emoções, as nossas reações. Pode escovar os dentes com atenção plena, tomar banho com atenção plena, comer com atenção plena, dirigir com atenção plena, namorar com atenção plena. Para que quem é casado, tem namorados, está em um relacionamento, como seria estar ali? Porque muitas vezes a dificuldade também nas relações é a mulher tá no mental e o homem tá com o libido máximo, porque o homem é o homem, né? Testosterona tá lá em cima. E aí? Aí dá conflito, aí depois voltamos para o automático. Daí a mulher também às vezes já tá tomando uma medicação, baixa ainda a libido mais ainda. Aí o homem vai ficar com a libido lá em cima, a mulher com a libido aqui embaixo, como que vai ficar a relação do casal? Como seria ir para o relacionamento, ir para o namoro, ir para o ato sexual com atenção plena, sentindo o prazer, explorando? Então, a atenção plena a gente coloca em tudo na nossa vida. E esse vai ser o desafio de vocês até. Eu já tinha deixado esse convite, né? Mas agora que vocês coloquem cada vez mais intencionalidade. A mente de principiante para. Vou fazer isso pela primeira vez e eu quero sentir no corpo e não ler com a mente. Eu não quero que a minha mente me diga o que é lavar a louça. Se a gente parar agora, a gente vai dizer, tem que pegar a esponjinha, colocar uma água quente, colocar o detergente. É mental. É mental. Então a gente desliga a mente e a gente ativa corpo, percepção, sensação. Enquanto a mente apenas observa tudo que está acontecendo. Faz sentido? Então, vamos colocar nosso pezinho no chão, deixar eles paralelos. Vai repousando as mãos com as palmas voltadas para cima. Elas podem ficar apoiadas nas coxas ou em formato de conchinha apoiado ali perto da pelve. Como tu se sentir mais confortável. Vai soltando o teu corpo. Solta os ombros, o pescoço. Vai observando as sensações. Vai ganhando intimidade. Vai dando as boas-vindas para esse corpo. Depois de tanto tempo longe dele, presa na mente. Como é bom tê-lo de volta. Reconhecer as mensagens que ele traz. Respeitar os limites que ele tem.
experienciar a vida através dele. Vai alinhando a tua coluna, fechando os olhos. E vai gentilmente levando a tua atenção com a melhor qualidade possível para a respiração. Talvez algo roube a tua atenção, um barulho, um pensamento, uma sensação. Vai gentilmente observando o ir e vir da atenção. Que hora está aqui e hora está lá. E quando está lá, você se pergunta: para onde é que ela foi? E quando possível, vai trazendo-a de volta e repousando a atenção na respiração, que é a âncora do momento presente. E para ensiná-la a ficar aqui, sem fugir, sem se distrair, você vai levando o olhar curioso, vai explorando a própria respiração, como se fosse a primeira vez. Sem julgamento, vai observando o ritmo da respiração, a temperatura, o movimento do corpo. As diferenças entre inspirar e exalar. Vai explorando a respiração na região da narina, vai gentilmente levando
a atenção para o tórax e observando a respiração ali. E na próxima inspiração, vai levando e repousando a tua atenção no abdômen. Quais são as sensações? O que está presente aqui e agora? Se a mente divaga, se perde nos pensamentos, quem sabe você pode ir nomeando, mente pensando, mente planejando, mente julgando. E quando possível, vai trazendo a atenção de volta. Mas agora, expandindo essa atenção para o corpo inteiro. Quais são as sensações presentes nesse instante? Vai observando a temperatura corporal, o peso do corpo, a presença ou a ausência das sensações. E apenas por esse instante, não tente mudar, controlar, apenas veja e viva as coisas como elas são. É apenas esse momento. Não existirá outro momento igual a esse. Como é vivê-lo plenamente? Sem culpa ou ressentimento, sem expectativa ou controle.
Como é sentir esse momento? O que está presente aqui e agora? Vai observando as respostas naturais que o teu corpo te apresenta quando você ganha consciência sobre as sensações, as emoções e os pensamentos. Vai levando a atenção gentilmente para as tuas mãos, mexendo as mãos, para os pés, mexendo os pés. Inspira fundo no teu tempo. Vai abrindo os olhos e voltando. Pode se alongar, se espreguiçar, bocejar, se hidratar. Eu descobri que o meu sino tibetano não, mesmo que eu toque aqui, vocês não escutam. Estava tão feliz de usar ele, eu estava emocionada sozinha. Aí eu falei, acho que não tá aparecendo. Eu não fui lá passar um pouquinho a gravação e vi que não tinha som. Aí testei, não pega. O sininho, o outro, ele pega, mas ele fica um pouco mais. Até tinha levado ele para a clínica, vou trazer ele de volta para nós testar. Muito bem. A nossa mente, ela está ativa. Ela é ativa. Até no nosso sono, ela se manifesta através dos sonhos. O nosso mental, ele funciona. Mas o nosso corpo também. E o nosso corpo funciona muito bem. Não funciona? Talvez alguns um pouquinho melhor, talvez uns não. Ah, Bruna, eu até cochilei, muito cansada. O que que esse corpo está precisando? O que que esse corpo está sinalizando? O que que a mente está fazendo? Talvez a mente está te cobrando e tu vai. Talvez o corpo está precisando de uma pausa. Nem sempre nós estamos 100%, porque não somos máquinas. Às vezes, o exemplo da Vânia foi no dentista. O exemplo da Bruna, muito trabalho. Às vezes, a gente não tá bem. E a gente precisa respeitar esse ritmo interno também. Porque se nós somos um, se o meu mental tá pensando em X, mas o meu corpo tá em Y,
que isso acontece? O que isso gera na minha vida? Conflito, cabo de guerra, interno. Quem é que sofre? Então, ok. Se o meu mental já está um pouquinho melhor, eu preciso conhecer mais o meu corpo e os sinais, a sinalética, né, dele. O que ele me fala. Hoje mesmo eu coloquei isso nos stories, né? Porque eu cansei de ter noites horríveis, de ficar trabalhando até tarde, de ficar estudando até tarde, assim, passando da meia-noite e depois indo dormir, mas não dorme, não descansa. A mente está ligada. O respirar e né, entrar numa meditação, o desacelerar, auxilia. Só que eu só faço isso em alguns momentos, que não tem outra opção. Porque quando eu tenho a opção, é no máximo 10 horas, eu estou desligando. Aqui, computador. Então, a gente precisa conhecer o ritmo do nosso corpo para conseguir respeitar ele. Se a gente não conhece esse ritmo, a gente não vai respeitar. Vai dar briga, vai dar desentendimento. Eu sou uma jovem senhora e durmo 22h30. Eu durmo um pouquinho depois, eu tô me policiando para, no máximo, 10h30 estar na cama. Mas eu deito mais tarde. Eu deito meia-noite. Deito meia-noite. Quando eu consigo, eu vou antes. Porque é uma loucura, né? A gente deixa uma coisinha para fazer no final do dia, a gente janta um pouquinho depois, dependendo dos compromissos. Aí tem que esperar para fazer a digestão para depois ir dormir. Aí eu olho um pouquinho ali o Insta, aí pego um livro, leio uma paginazinha. Mas eu, Raiane, quero dormir antes, porque eu também quero acordar um pouco antes. Mas meu corpo ele funciona. Ele está funcionando assim porque ele está organizado desta forma também. Para mim, reorganizar de um formato um pouquinho melhor, que vai ser a minha mente quer algo, mas o meu corpo tem energia suficiente para nós seguirmos juntos na direção. Aí eu consigo. Aí a gente não está brigando. Senão a nossa mente quer X, o nosso corpo quer Y. Não dá. Nossa mente quer X, eu cuido do meu corpo para que juntos a gente possa atingir o resultado. Se eu tiver fragmentada, não vai ter esse resultado. Bem pelo contrário, tem um adoecimento. E é importante que cada uma de vocês conheça um pouco mais desse corpo, compreenda como ele fala, o que ele traz, que, né, seja emocionalmente ou nos outros sentidos diários. Acordei, como está a minha disposição? Tomei o meu café, como eu me sinto? Fiz ou não fiz um exercício? O que que mudou? É autoobservação mesmo. Trabalhei hoje com uma determinada carga ou com determinados compromissos, estou um pouco mais cansada. Não, fiz isso aqui, mas me revigorou, me sinto totalmente energizada. Percebe que isso é muito particular de cada uma? Não tem como dizer que vai ter uma receita aplicada para todas, porque tem um temperamento, tem uma rotina diferente, tem uma energia vital diferente também. E a gente precisa cuidar dessa energia vital, senão ela vai embora e a gente entra em exaustão. E a exaustão significa desconexão com a vida, porque eu não sinto a vida, eu não vivo a vida, eu só penso sobre ela. Eu penso o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, como eu tenho que trabalhar,
O que que estão esperando de mim? E isso é bem comum, não é? É bem comum que a gente fique pensando sobre a vida e não viva. Que a gente fique pensando na próxima viagem, mas em vez de fazer um passeio que seja só no final de semana. Que a gente fica pensando no próximo restaurante, em vez de fazer uma boa refeição em casa. E tudo isso é essa nutrição da nossa energia, do nosso corpo, respeito a ele, reconhecendo ele. Tá fazendo sentido? Coloquem ali no chat para mim. E às vezes a gente precisa um período um pouco maior. Pensando na carinha da Bruna agora. Talvez ela precise de um período um pouco maior. Ainda bem que tem um feriado, né, Bruna? Tá só pelo feriado. Para descansar, para dormir. Muito sentido. Sim, sim, mil vezes sim. Muito bem. Nós vamos fazer a prática que a Bruna ama. Eu só vou me defender um pouco, Rai. Pra mim é difícil fazer coisas de noite, porque eu chego às 7 horas, 7h30, eu tô desligando já. Então, pra mim é desafiador estar. Eu não sou nada noturna. Eu sou diurna, eu acordo 5h30 e vou, sabe? Então, chega agora, eu já tô com a pilha. Já acabou a energia. Mas nós vamos mais um pouquinho, né? E um diazinho, é isso que eu considero muito importante, né? E esses dias eu também falei sobre isso. Por mais que a Bruna já conheça o corpo dela, já, né, já conheça aí dentro dessa rotina o próprio corpo, mesmo assim, uma vez a cada 15 dias, ela tá aqui. Por que que isso é importante? Porque a gente negligencia. A gente coloca esse cansaço e a gente sente cansaço, né? É normal. Só que a gente coloca o cansaço às vezes acima de algumas coisas. Só que a gente coloca o cansaço acima da vida. Posso falar? Diane quer Fala falar? aí. Posso falar? Posso Tá, pedir pode pedir. um bônus, um parêntese, um qualquer coisa sobre esse negócio do corpo, porque eu a vida inteira quis ser a pessoa que acorda às 5h30, mas não sou. Eu sou a pessoa que dorme a 1h, mas de manhã eu até acordo, mas a alma não vem junto, a alma ela vem depois. Então, assim, se alguém tiver mais uma dificuldade, assim, a gente podia ter uma aula bônus só sobre isso. Não, eu sou noturna, extremamente noturna. De tarde e de noite eu rendo, e de manhã. Mas então, é esse o teu corpo. Não, tem que ser. Aceite. Aceite, não brigue contra. Não queira ser o que o outro é. Queira ser o que você é. A vida inteira me cobraram porque de manhã eu sou imprestável. Criando crenças disfuncionais. Criando crenças disfuncionais. Aceite quem você é e ensine as outras pessoas de quem você é. Eu acordo e a alma demora. Antes que eu tinha que trabalhar externo, eu tinha que acordar e a alma ia voltando para o corpo no caminho. E tinha que chegar lá e tinha que acordar com o vamos lá, né? Porque não tem mais tempo, né? A alma chegava às 10, até às 10 eu só fazia coisa básica, né? Porque não funcionava. Eu funciono, mas eu preciso de uma. O que eu entendi agora, né? E o que que eu aplico para mim? Eu preciso de 30 minutos para tomar o café, 40 minutos, 1 hora para mim fazer esse meu ciclo com calma. Para mim acordar, para mim sentar, para mim respirar, para meditar, para tomar o café e depois ir para a vida.
Então, eu acordo no meu horário, sempre, 7 horas, 6h40. Uma semana fui lá às 6h20, 6h10, consegui uma semana. Então, agora foi possível, por isso que eu quero dormir um pouco mais cedo, para acordar um pouco mais cedo, porque daí isso não compromete tanto o meu trabalho. Que daí eu, em vez de começar a trabalhar às 8, porque eu acordo às 7, essa uma horinha, começo às 8, eu conseguiria acordar antes, fazer essas minhas práticas e começar a trabalhar às 7. O meu dia fica muito mais produtivo, porque daí essa horinha que eu fico a mais à noite, eu posso tirar. Para mim funcionou? Funcionou. E é isso que tu precisa ver para ti, né? Não tem como a gente querer o da Bruna. Eu vou acordar às 5h30, eu vou morrer. Eu, todo mundo dormindo, a cidade totalmente escura, sem movimentação nenhuma. 6 horas, ok. Às 5, 5h30 para mim. Uh-uh. Então, se eu ficar Desculpa querendo o interromper. que a Bruna tem, É que eu acordo 5h30 justamente porque eu demoro meia hora para acordar. bom, E aí eu levanto 5h30, mas eu saio de casa 6h15. Então eu poderia acordar 6 horas, se fosse o caso. Mas eu prefiro acordar antes e ter o meu tempinho lento, escovar os dentes ali, se isso. não, porque eu demoro para pegar no tranco também. Eu acho que amanhã ela é assim, né? A gente acorda, ela tem essa, né? Para mim, pelo menos, ela tem essa vibe assim, mais tranquila. Eu não sou a que vai. E talvez aqui, talvez uma que outra que vai, né? Mas talvez seja do nosso ritmo mesmo, acordar de manhã mais tranquila e depois reorganizar. Só que essa é uma dificuldade, ou eu diria uma limitação que a gente acaba tendo. A gente olha para o outro e quer para o outro algo, do outro algo. Não tenho como querer algo que para mim não funciona. Fica tranquila, Fer. Nem precisa pedir desculpa, né? Não se desculpe por nutrir o seu corpo, por atender às suas necessidades, por respeitar. Tu deveria agradecer. Diz, meninas, olha o meu exemplo. Porque você está respeitando o seu corpo, que ainda é dentro da nossa temática de hoje. Mas faz sentido para vocês? A gente conhece a nossa realidade, a gente identifica ela e a gente vai testando e modelando ela até que fique bom para cada uma. Então, se a Liane, se para ela depois ela produz meio da manhã até o final do dia, se ela produziu ali uma loucura, deu conta de tudo e tá tudo certo, se para ti funciona, né? Tudo bem. Agora, se tu vê que de alguma forma, ai, poderia ser um pouco mais tranquilo, porque daí não preciso me matar tanto depois. Ok, então antecipa. O antecipa significa quando tu acordar, já movimenta o teu corpo para trazer energia para ele. Aí, quando a gente faz um alongamento, bem simples, a gente faz um alongamento, a gente sente o corpo, a alma volta, a alma volta. Então, quem sabe, tu só vai testando para que tu se sinta mais confortável dentro da tua própria realidade. Mas sem que a gente fique desejando o que é do outro para nós, porque isso também nos traz conflito. Porque daí eu olho para o outro e enquanto eu tô olhando para o outro, eu não tô olhando para mim. É a mesma coisa de eu olhei o jardim do outro, não tô cultivando o meu. Porque eu vou achar que o outro é melhor, eu vou pensar que eu poderia estar fazendo diferente, vou me julgar, vou me comparar. Vejo que eu estou fazendo isso, volto para mim. E observo o que o meu corpo me traz, o que a minha mente me traz e o que eu posso fazer agora com essas possibilidades que eu tenho. Muito bem. Fez sentido para vocês? Esse respeito do nosso corpo, do nosso ritmo, é isso que nos gera produtividade, assertividade. Porque se me colocarem ali para levantar, sei lá, 200 quilos, eu vou levantar? Não. E daí vão me chamar de fraca?
eu posso dizer, ok, mas até onde eu vou? Percebe que eu uso esses exemplos, mas é para mostrar da realidade. Porque dentro do social a gente tem que seguir um estereótipo. A gente tem que seguir o que nos disseram. Então, tu tem que acordar às 5:30 da manhã, um exemplo, né? Tu tem que fazer tudo de manhã, de tarde, para academia. Quantas pessoas eu conheço que têm essa ideia, né? De que eu tenho que acordar de madrugada, ir de madrugada para academia, porque daí é assim, somente assim, é o ideal e esperado pelo social. Aí eu vou ser reconhecida, meu corpo vai ficar legal e tá tudo bem. Só que daí a pessoa, em vez de se cuidar, ela está adoecendo. Porque talvez a necessidade dela era dormir, talvez a necessidade dela era comer, era fazer o café da manhã com calma. Talvez a necessidade dela era esperar a alma voltar para o corpo, era tomar um banho. Faz sentido? E talvez ela consiga ir ao meio-dia, ou não, mas ela consiga os resultados melhores do que a gente indo contra o nosso próprio fluxo. Então, se alguém falar, ai, Rayane, mas como que tu não consegue fazer isso? Não consigo. Reconheço as minhas limitações. Eu sou assim, ok? Porque a gente entra muito nesse jogo mental com o outro. Querer provar, querer mostrar, querer pegar a receita do outro e colocar na nossa vida. E não dá. Talvez 1 litro de água me sacie. Talvez tenha que ser 2 litros para a Liane. Nossas necessidades internas são exclusivas, nossas, e a gente precisa conhecê-las. Necessidades internas e desejos. Então, quando a Liane quero, mas eu quero por quê? Porque sempre me julgaram que eu era errada, então eu tô querendo pela função errada, né? Então tá bom. Não posso querer algo pela minha dor. Porque o movimento que eu vou fazer pela dor não vai me trazer bons resultados. Agora, eu quero porque eu acho que eu me organizaria melhor se eu produzisse um pouco mais de manhã. É meu, é por mim. Aí o movimento que eu faço, ele é mais assertivo. Ele não é tão desgastante e ele não vira disfuncional. Todos os comportamentos, às vezes a gente consegue ter o impulso através da dor, mas a gente não pode manter isso a longo prazo. Faz sentido isso para vocês? Às vezes a gente recebe uma crítica, a gente vai lá na dor. Agora eu vou mostrar. A gente pode ter esse impulso, é do ser humano. Só que se eu ficar ali sempre com essa postura, quem vai pagar o preço sou eu. Então a gente pode ter esse impulso, mas depois modelar, reorganizar e seguir com a consciência. Agora, se o meu impulso já for mais consciente, então eu escolho porque isso não vai me trazer desentendimentos, brigas, tá? Melhor ainda. Porque a consciência nos traz resultados muito melhores na vida. O amor e o movimento amoroso nos traz resultados muito, muito melhores. Porque a longo prazo, o impulso da dor, ele não se mantém. Não é sustentável, não se sustenta. Então, nós vamos fazer a prática. Fer, podemos fazer uma prática? Nós vamos fazer uma prática que a Bruna adora, que é o body scan. Talvez ela vai dar uma cochiladinha agora de novo. Por quê? Porque essa prática a gente vai fazer o escaneamento corporal. Então, a gente vai passar pelo corpo, levando a nossa atenção. Levando a atenção curiosa, que não julga, percebendo o que o nosso corpo está transmitindo. A gente pode ver, reconhecer a vontade de ir no banheiro, fazer um xixizinho, fome, frio, necessidades básicas. A gente pode reconhecer a necessidade de um afeto também.
Só que daí a gente percebe como a gente começa a reconhecer o que a nossa alma precisa. Aí eu não preciso mais de coisas superficiais, porque eu sei o que eu preciso. Então, se eu preciso de um afeto, não é comida que vai saciar. Faz sentido? É aí que a gente vai ganhando essa conexão e harmonia com o todo. Se eu quero um afeto, eu vou lá pegar um abraço, vou pedir um abraço. Vou dar para receber, ou vou receber em outro momento dar. Mas daí a gente vai diminuindo cada vez mais as disfunções. Que é, eu não sei o que eu preciso, porque eu não tenho a conexão com o corpo, o meu mental está ativo, a minha ansiedade está pulsando, e qualquer coisa serve, porque na hora da angústia é tipo, vamos tapar um buraco. A gente pega a peneira, coloca o sol na frente da peneira. Não, desculpa, coloca a peneira na frente do sol. A gente tapa o sol com a peneira. Parece que a gente está fazendo alguma coisa, mas no fim a gente não está fazendo nada. Está só se queimando, se machucando. O body scan é o escaneamento corporal e ele vem nesse sentido, né? Nos auxiliando cada vez mais a reconhecer nosso corpo, nossa mente e criando essa intimidade, reconhecendo o que é essencial ou primordial para cada um. Pezinhos lá no chão, as palmas das mãos repousadas, a coluna fica confortável, mas não totalmente solta. Então, ela fica levemente ereta, mas com um apoio, um conforto. E os olhos fechados. Hoje nós vamos fazer a prática sentadas. A cada inspiração, vai trazendo mais conexão contigo e com esse momento. Mas essa prática ela pode ser feita também deitada e tu pode fazer antes de dormir, para desacelerar, para descansar, para relaxar. Próxima inspiração, vai levando a tua atenção lá para o teu pé direito. Vai explorando com curiosidade as sensações, começando pelo dedão, se expandindo pelos dedos, uma atenção curiosa que vai explorando as sensações presentes nesse momento. A sola do pé, quais são as sensações que estão aqui e agora no pé direito? Vai subindo a tua atenção pelo calcanhar, pela panturrilha, até o joelho.
expandindo pela coxa, a tua atenção ela está na perna direita inteira. Vai gentilmente observando as sensações aqui presentes. Se algo rouba a tua atenção, vai gentilmente se perguntando para onde é que ela foi. Uma sensação, uma emoção ou um pensamento. E quando possível, vai trazendo-a de volta e repousando a atenção na perna direita. Vai mantendo o olhar de curiosidade, observando o vazio, ou a chegada e a partida de sensações. Se a mente divaga, vai trazendo-a de volta. E gentilmente observando, sem julgamento, sem expectativas. Nesse instante, você é uma observadora que observa as sensações da perna sem reagir a elas. E se mantém aí, desperta e curiosa, para observar as sensações, para observar a vida, instante a instante. Vai observando a temperatura das diferentes partes da perna. As texturas. E na próxima inspiração, vai soltando a tensão da perna direita e vai levando a tua atenção e repousando ela no teu pé esquerdo.
sola do pé, contorno dos dedos, vai explorando como se fosse a primeira vez, como se tu descobrisse qual é a função dele, aqui e agora. Vai expandindo essa atenção pela perna, quais são as sensações presentes nesse momento na perna esquerda? Sem julgamento, sem apego. Não são boas ou ruins, são apenas sensações. Talvez a tua mente se distraia com pensamentos, com histórias. Vai gentilmente nomeando. Mente pensando, mente planejando. Quando possível, vai gentilmente trazendo a atenção de volta. Retomando a postura da observadora, que não reage, que não controla, que apenas observa a vida. E através do que observa, escolhe o que fazer, como fazer, quando fazer. Talvez alguma sensação de desconforto, de tensão. Chame a tua atenção roubando, capturando o teu momento. Vai gentilmente levando a tua atenção para lá, explorando essa sensação. Lembrando que é apenas uma sensação, nada mais do que isso. E na próxima inspiração, você vai soltando essa atenção da perna esquerda, vai trazendo a atenção para a região da coluna e para a superfície do corpo. Como se a atenção fosse uma lanterna que vai iluminando as sensações aí presentes nesta região da coluna e da superfície.
Vai observando os pontos de contato da pele, a temperatura da superfície do corpo. Quais são as sensações presentes nesse momento? Vai sendo gentil contigo quando a mente se distrai. Vai sendo gentil conforme a atenção vai tocando o teu corpo. E se não houverem sensações, tudo bem. Mantenha a curiosidade, a postura, a observação. Inspiração após inspiração. Momento após momento. E nesse momento, você vai adentrando na região dos teus órgãos internos. Peito, abdômen, pelve, explorando o que é, o que sinto e observando como reajo. Vai explorando cada partezinha interna. Quais são as sensações? Se a mente se distrai, através da respiração, vai trazendo-a de volta. Se alguma dor ou desconforto se faz presente, vai gentilmente respirando com essa sensação.
focando e expandindo a atenção. A próxima respiração vai repousando a tua atenção na mão direita. Curiosamente explorando expandindo para o pulso, até o cotovelo, até o ombro. Mão esquerda, braço esquerdo, ombros, vai subindo a atenção pela nuca, pelo couro cabeludo, até a face, testa, pálpebras, nariz, boca, língua, queixo. Vai observando o que acontece. O que acontece por onde passa a tua atenção. Vai sentindo a atenção no corpo inteiro, do dedo do pé ao topo da cabeça. Uma atenção sutil e gentil, que percorre dentro e fora do corpo. Vai respirando, explorando, observando. Quais são as sensações presentes nesse momento?
Vai gentilmente mexendo os pés, os ombros. Vai voltando. No teu tempo, abrindo os olhos. Tá? Agora a gente vai estar todo colinho pequenininho assim, ó. Alguém quer compartilhar como foi, o que percebeu, como está? Dor muscular. Como dizem, a melhor dor possível. A melhor dor da vida tem que ser essa, né? Porque outra, se quiserem abrir o microfone. Essa foi a nossa última prática. Se quiserem compartilhar, se tem alguma dúvida, nosso momento de bate-papo, bate-papo consciente. Sandra colocou, muito bom, cochilei. Vi e senti que preciso descansar, meu corpo pede. Eu vi o quanto eu preciso, eu tô cansada. Eu tava até pensando em tocar direto essa semana, né? Amanhã também eu tenho compromisso, vou trabalhar até não sei que horas. Então, e eu ia tocar direto à academia para poder descansar da academia sexta, que é feriado, que eu queria descansar de tudo. Mas eu percebi o quanto eu tô cansada e eu não vou aguentar. Eu ia ir, mas talvez eu ia chegar na exaustão na sexta, sabe? Então amanhã eu realmente vou tirar meu dia de off do treino, que seria o normal, porque eu percebi que eu tô bem cansada. Até minha cabeça doeu, Uhum, que eu não tô com dor de cabeça. Aí eu senti uma leve dorzinha, sabe? E eu, nossa, uhum. E é interessante porque muitas vezes a gente se cobra, um exemplo, né? E a gente não consegue depois colocar o nosso melhor no cansaço. Então, às vezes, a gente precisa, sim, abrir mão de alguma coisa para a gente conseguir continuar depois. Tem aquela frase que fala, é melhor 1% do que a gente chegar à exaustão e não ter mais nada. E também é interessante, ok, a Bruna vai lá, vai dormir, vai descansar, como ela acorda amanhã? Acordo mais disposta ou não? Continuo aqui. Continuo na, cansada. na verdade, nos dias que eu não vou pra academia, eu acordo descansada, mas lenta. Uhum. Eu não sou produtiva. Não, não é a mesma coisa. Os dias que tu não vai pra academia, É que só um. é o dia da lentidão, segundo ela. Só que não. É só, é só porque talvez tu está viciada na adrenalina. Ou não. Ou talvez isso te traga realmente, né? Mas a gente. O nosso estado de humor muda depois de um treino. Isso é comprovado, né? Então, muitas vezes a gente se sente muito mais produtiva depois disso, mas tudo tem um ponto de equilíbrio. Tudo na nossa vida. Se eu ficar abaixo ou se eu ficar acima, não está sendo funcional. E nós encontrarmos o nosso ponto de equilíbrio
É importante. Mas algo muito, já que ninguém tá falando, eu vou falar. Algo muito positivo, Rai, que eu até queria compartilhar contigo, mas vou compartilhar com as meninas também. Uma evolução minha, pessoal, que eu fiquei muito feliz. Que semana passada eu não tava muito legal emocionalmente, né? E eu não tava afim de ir pra academia sentir dor. E eu me respeitei, eu não me cobrei. Eu fui, e aí quando eu vi que ia começar a doer, eu tipo, ai, não quero, eu parava, sabe? Isso é muito raro, porque realmente eu sempre treino até morrer. E eu me respeitei, e isso foi tão bom. Eu ver o quanto eu tô me respeitando e me acolhendo. E depois de 2 dias eu tava lá bem de novo, recuperada e fazendo o que tem que fazer, sabe? Como é bom a gente se conhecer e se acolher, se entender que eu não sou assim, eu só estava num momento que eu não queria sentir dor naquele dia. Talvez era a Perfeito. minha criança que tava, tipo, mas eu senti que era ela, que ela, tipo, ai, eu não quero, já tô triste com outras coisas, não me deixa por aqui também. Uhum. Perfeito. E que bom essa consciência, né? Para não gerar disfunção em outra área. Porque se a gente se desrespeita ali, a gente se desrespeita nas outras também. E a gente não se desrespeita em um ambiente. Se a gente se desrespeita, a gente se desrespeita em todos os ambientes. No relacionamento, no trabalho, na família, na academia. Então, quando a gente encontra esse respeito de hoje não quero, hoje eu estou assim e tá tudo bem, hoje eu estou num outro ritmo, hoje eu estou de outra forma, ok. Isso vai acontecer em todos os ambientes também. E o quão rico isso é. Muito, muito rico. E obrigada por compartilhar. As sensações no corpo, primeiro que com base no que a gente viu hoje, né, que essas sensações, além de elas nos ajudarem a interpretar essa sinalética, como eu estou, que eu vou optar, qual vai ser minha escolha agora, como eu vou me respeitar nesse momento de cansaço, como eu vou me respeitar no momento de dor, qual a escolha que eu tenho aqui. Não, eu tenho que se eu não trabalhar, exemplo, né? Se eu não trabalhar, vou ser demitida, eu tenho que ir. Então, ok, eu vou, mas e quando eu volto? Ou quando eu estou lá? Eu posso fazer um chá? Posso colocar uma música no meu ambiente? Eu posso tornar aquilo um pouco melhor? Que seria, eu tô indo para academia, mas não vou me matar. Eu vou ir como ser humano normal. Eu vou ir para academia e não vou fazer os excessos. Então a gente cuida um pouco, a gente percebe que existe uma camada de autocuidado nesse momento que o nosso corpo, a nossa mente, o emocional já está passando por um desafio. Quando a gente faz a prática, e vocês vão conseguir observar isso futuramente com mais clareza, é observar esses impulsos no momento dessas dores, dos desconfortos. O que que a mente disse? O que que eu queria fazer? Ah, eu queria abrir os olhos, eu queria terminar a prática, eu não queria mais nada disso. Às vezes a gente chega no meio da prática e a gente começa, não quero mais, mas não acaba. O que que isso significa? É o nosso impulso, a nossa irritabilidade sobre algo que a gente não controla. Vai ser assim na vida? Por isso que a gente está aqui. Então, cada vez mais vocês vão conseguir observar o que pulsa do interno e que muitas vezes pode trazer disfunções. Questões, dúvidas. Liane tá comportada hoje. Ó, tá zero dúvidas. Liane foi experienciar, respirar, se ausentar dos espaços, se respeitar nos finais de semana, exercitou, combinado? Mais ou menos. Estamos evoluindo, sabe? Eu estou parando para pensar em questões que eu não tinha até então pensado.
Podia, né? Então, devagarito, Ah, mas tá indo. está se dando permissões. Isso. Uhum. É. Aí volta e meia eu penso sobre coisas que até então não tinha pensado, né? Essa questão de tentar se encaixar naquilo que eu não sou para agradar, mas tá Cristo, Cristo, bom, tá. Entendeu, né? Uhum. E o quanto a gente se desgasta nisso, né? Meu Deus, Demais. meu Deus. Uhum. A gente se desgasta horrores. É um desrespeito a quem somos, ao que sentimos, né? Mas sabemos que regular isso vai umas doses de meditação, vai umas doses de consciência até a gente regular, reconhecer e ocupar esse lugar. Sandra, As tudo bem firmas por de aí? consciência. Uhum. Tudo bem? A Vânia, eu acho que não vai poder falar muito hoje. Tá mais gelos, águas, sucos, tudo certo. Muito bem, então vou liberá-las para o descanso sagrado, para que vocês tomem um banho quente, façam uma refeição gostosa, trabalhando a, a impermanência das coisas, né? A Vânia, exemplo, agora que fez um procedimento aqui, então a impermanência quer dizer, talvez agora ela vai estar com dor, a alimentação vai mudar nesses dias, né? O corpo vai sentir mais. Se a gente se desrespeitar nesses momentos, aquela dor que está aqui, ela vem para o corpo todo. Então, o quão importante é seguir num outro ritmo, mas seguir se cuidando, né? Então, levem atenção plena para alimentação, relacionamentos, louça, banho, trânsito, todas as áreas, para vocês poderem experienciar o sentir e não o pensar. Estou jantando rápido para comer antes de começar. Estou passando mal. Não, venha com calma. Próximo encontro você vem com a sua jantinha, vai jantando em etapas. Venha com calma, mas não passe mal. Muito bem. Gratidão pela companhia. Uma boa noite. Um bom descanso. Hoje é uma data, hoje é uma data que também trabalha uma energia no inconsciente coletivo, né? E no nosso inconsciente também. Então, talvez, para quem ainda não jantou, para quem ainda não tomou banho, colocar um pouco de uma intenção, né? Uma intenção de autocuidado, uma respiração, trabalhar quais são os pontos importantes que mantêm vocês, seja vivas ou aqui agora, que mantêm vocês bem, quais são os pilares que trazem o equilíbrio para a vida. Não é um exercício didático, é mais autorreflexivo mesmo de conexão para a gente colocar um pouquinho dessa intencionalidade nisso que está acontecendo no momento, né, mundialmente, e que nesse movimento talvez outras portas se abram também. Então, bom descanso, boas conexões, gratidão pela presença, pela companhia. Até o dia 15, não, 15 é a mentoria do despertar. Até o dia 18. Até o dia 18. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.